Ranking chegando durante a Copa do Mundo e o tema tem, claro, ligação com o maior torneio de futebol do mundo. Hoje a gente vai falar de seleção brasileira, a gente vai elencar aqui os 10 maiores camisas 10 do Brasil em Copas do Mundo. É importante destacar isso. Eu não tô olhando aqui os 10 maiores camisas 10 do Brasil no geral, quem jogou mais bola, não. O recorte são os 10 maiores camisas 10 do Brasil durante Copa do Mundo, na passagem em Copas do Mundo. Isso vai fazer toda a diferença, então antes que você venha me encher o saco, lembre, é em Copa do Mundo. É importante lembrar que a numeração em Copa do Mundo começou no torneio de 1950. As 3 primeiras Copas do Mundo não havia numeração em camisa. E um outro ponto é que vários camisas 10 repetiram a numeração em várias Copas do Mundo. Por exemplo, o Pelé jogou com a camisa 10 em 4 Copas do Mundo. Então, no geral, a gente só tem 11 camisas 10 para 10 posições. Então, um vai sobrar no fim do vídeo, eu vou te dizer quem é. Antes da gente começar a ver o nosso VS Ranking de hoje, tem, claro, o número VSR, aquela estatística inútil, estapafúrdia que vocês amam, eu não sei porquê. O número VSR de hoje é 86. 86, fica esperto aí que no fim do programa eu te explico o que é. Na 10ª posição aparece o meia Pinga, camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 54. O meia do Vasco vestiu a camisa 10 e estreou muito bem junto com a seleção naquele Mundial. 5-0 Brasil, o Pinga fez 2. Ele ainda jogaria no 1-1 com a Iugoslávia, mas não atuou na derrota do Brasil de 4-2 para toda a poderosa Hungria, acabando a participação dele na Copa do Mundo, número 10, Pinga. Na 9ª posição aparece um jogador que se aposentou recentemente, se aposentou no início de 2018. Kaká, camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 2010. O Kaká foi campeão do mundo em 2002 usando a camisa 23, jogou a Copa de 2006 com a camisa 8 e foi ser o camisa 10 na Copa de 2010. O único gol dele em Copas foi com a camisa 8 em 2006. Na Copa de 2010 ele chegou lá baleado, problema no joelho, problema no pubis, e aí não conseguiu ser o Kaká que o Brasil esperava e que ele tinha sido nas eliminatórias, na Copa América, na Copa das Confederações. O Brasil sentiu muito. Kaká não fez uma boa Copa. Recentemente, inclusive, no Noite dos Craques, admitiu que chegou àquela Copa machucado e isso atrapalhou demais. Então, enquanto camisa 10, o Kaká fica na 9ª posição do VS Ranking de hoje. Na 8ª posição, mais um camisa 10 da seleção brasileira que foi campeão do mundo. Raí, campeão do mundo em 94. Começou a Copa como titular, nas eliminatórias era a esperança do Parreira para criatividade, para aquele jogador de dar o passe diferente, de pensar o jogo, de fazer a equipe funcionar. Só que o Raí chegou à Copa muito mal, não conseguiu jogar o que jogava com a camisa do São Paulo, nem o que já tinha jogado na seleção brasileira. Resumindo, ele começou como titular, fez gol na estreia de pênalti contra a Rússia e depois foi pro banco. Acabou perdendo posição pro Mazinho. Mesmo assim, foi um bom camisa 10 dentro da Copa do Mundo. Campeão, levantou a taça com a seleção de 94. Na 7ª posição aparece o primeiro camisa 10 brasileiro em Copas do Mundo. Quem vestiu aquela camisa na Copa do Mundo de 50, quando essa novidade de ter numeração na farda dos jogadores foi inaugurada. É Jair da Rosa Pinto, meia do Palmeiras e que vestiu a camisa 10 naquela grande campanha do Brasil que terminou sem o título naquela final contra o Uruguai. O Jair da Rosa Pinto foi titular do Brasil em 5 das 6 partidas. Curiosamente, ele só não foi titular na partida que o Brasil disputou em São Paulo, no Pacaembu, o 2-2 contra a Suíça. Depois, com o empate, ele voltou para o time titular. Jair da Rosa Pinto fez uma boa Copa, se associando muito com o Zizinho pela faixa central, o grande Zizinho, fez 2 gols, foi titular, como eu disse, em 5 das 6 partidas, só não teve mais reconhecimento com a camisa da seleção como toda aquela geração, porque eles acabaram ficando com o vice do Uruguai 2-1 no famoso Maracanã. O camisa 10 da seleção brasileira na Copa de 2014 e na Copa de 2018, Neymar. Lógico que a carreira do Neymar enquanto camisa 10 em Copa do Mundo ainda está em construção. No momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está ficando na 6ª posição. Uma Copa do Mundo que ele disputou em 2014, 4 gols, fez 4 gols na fase de grupo, não fez gol no mata-mata, tem aquela situação chata da lesão contra a Colômbia, aquela batida na região lombar e que tirou ele
ele da Copa do Mundo, fica essa sensação de coisa incompleta. E na Copa do Mundo de 2018, Neymar é a grande esperança da seleção brasileira. Não teve um começo tão bom na partida contra a Suíça, não jogou bem, jogou mal, parecendo sentindo, mas o Brasil tem muita esperança com o Neymar na sequência da Copa, então ele fica, por enquanto, na 6ª posição. Vamos ver o que vai acontecer pra frente. O Brasil tá confiando muito em você, hein, Neymar? Na 5ª posição dos grandes camisas 10 da história da seleção brasileira em Copas do Mundo, aparece Zico, camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo de 82 e na Copa do Mundo de 86. Ele também disputou a Copa do Mundo de 78, mas aí ele usou a camisa 8. A 10 era de outro cara que a gente ainda vai ver no vídeo daqui a pouco. Na Copa de 82, Zico foi um dos destaques do Brasil, um dos maiores destaques daquela seleção que encantou o mundo, mas também ficou sem o título, né? Ficou sem a taça, sendo o principal criador de jogadas daquele time. No total fez 4 gols, vários passes importantes, mas na hora do vamos ver, acabou muito bem marcado, não conseguindo fazer tanta diferença assim, especialmente naquele jogo contra a Itália, muito bem marcado pelo Gentili. O Zico até hoje reclama muito que não recebeu as bolas, né? Porque o pessoal viu ele marcado na individual, marcado homem a homem, e acabou não recebendo as bolas, e o Brasil acabou se despedindo naquela fase de quartas de final, naquele triangular que levava o melhor time à semifinal, passou a Itália. Em 86 ele voltou à Copa do Mundo, de novo vestindo a camisa 10, mas aí em recuperação da grave lesão no joelho, era reserva. Entrou em 3 partidas, inclusive nas quartas de final contra a França, quando ele, logo depois de entrar, dá um passe pro branco, sofreu pênalti que ele, próprio Zico, bateu e perdeu, e ficou marcado pela trajetória das Copas por esse pênalti perdido. Mas é um dos camisas 10 de glória, é um dos camisas 10 importantes do futebol brasileiro em Copa do Mundo. Na 4ª posição aparece Ronaldinho Gaúcho, mais pelo que ele fez com a camisa 11 em 2002 do que ele fez com a camisa 10 em 2006. Em 2002 ele era o terceiro R brilhante daquela seleção, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, só que como o Rivaldo era 10, ele usava a camisa 11 e mesmo assim fez uma boa Copa, especialmente ali naquele jogo contra a Inglaterra, quando ele faz uma jogadaça pro Rivaldo empatar no primeiro tempo e faz aquele gol por cobertura, que seria o gol da virada 2-1 contra a Inglaterra, no que talvez tenha sido o jogo mais difícil do Brasil na Copa de 2002. Lógico que a gente tem que lembrar que logo depois ele deu uma pregada no Danny Mills, no lateral inglês, e foi expulso. Em 2002, muito jovem, ele fez uma boa Copa, né? Foi a melhor Copa dele. Mas toda a expectativa estava voltada para Ronaldinho Gaúcho em 2010, quando ele havia 2 anos era o melhor jogador do mundo, encantava o mundo com a camisa do Barcelona e chegou aquela Copa para ser a Copa do Ronaldinho. Nada disso aconteceu, o Brasil foi muito mal, Ronaldinho foi muito mal, mas se você pegar toda a passagem dele em Copa do Mundo e ele foi um 10 de Copa do Mundo, tá aqui no VS Ranking na 4ª posição. Na 3ª posição do VS Ranking de hoje aparece Roberto Rivelino, camisa 10 da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, em 74 e 78. Mas a exemplo do que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, a melhor Copa do Rivelino não foi com a camisa 10, foi com a camisa 11 em 1970, quando ele, junto com aquela seleção fantástica, foi campeão do mundo. Mas em 74, o Rivelino jogou muito também na seleção brasileira, que cairia naquela semifinal contra a poderosa seleção holandesa, né? O carrossel holandês eliminaria o Brasil da chance de ser bicampeão seguido, de ganhar a 2ª Copa seguida, mas o Rivelino jogou muito bem naquela Copa. Rivelino era o maestro daquele time brasileiro que terminou na 4ª posição, né? Depois ainda perdeu para a Holanda na disputa de 3º lugar. Rivelino ainda voltou à Copa do Mundo sendo camisa 10 em 1978, mas aí sofreu uma lesão logo no primeiro jogo, só foi voltar em outra disputa de 3º lugar contra a Itália, então foi uma Copa não muito legal pro Rivelino, porque ele passou a maior parte da Copa no estaleiro, mas é um dos grandes 10 que o Brasil já teve no Mundial. Na 2ª posição aparece um camisa 10 que foi espetacular nas 2 Copas do Mundo que ele jogou. É isso mesmo, Rivaldo foi espetacular nas 2 Copas do Mundo, 98 e 2002. Cara, esse camarada aqui é um dos jogadores mais subvalorizados que esse país já teve. Esse cara foi sensacional e não tem o reconhecimento devido, na minha modesta opinião. Mas isso aí é opinião. Opinião é igual aquele negócio, cada um tem a sua, igual a alma, né? Cada um tem a sua alma. Pensou outra coisa, né?
Na Copa do Mundo de 98, o Rivaldo era a única peça criativa de um meio-campo muito pegador, um meio-campo que tinha muita dificuldade para se estabelecer no campo adversário, para ter volume de jogo, e o Rivaldo muitas vezes foi um jogador muito importante para fazer o time funcionar, para fazer o time ter chegado à frente, e foi decisivo em vários jogos, fez 3 gols nessa Copa, 2 naquela partida maravilhosa contra a Dinamarca, quando ele fez os gols que classificaram o Brasil, um 3-2 pegadíssimo, um 3-2 muito complicado, e ele fez o gol, o último, pegando a bola no meio, ganhando espaço e batendo de longe. Na Copa de 2002, Rivaldo chegou com graves problemas no tornozelo, para muita gente não conseguiria jogar na Copa do Mundo. O trabalho do médico José Luiz Runco conseguiu botar ele em condição e, na minha opinião, o Rivaldo foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Jogou demais e nos momentos em que o Brasil mais precisava. Jogou muito naquela virada contra a Turquia. O Brasil saiu atrás no primeiro tempo, ele dá assistência pro Ronaldo e faz o gol de pênalti depois. Jogou muito contra a Bélgica, um jogo que a arbitragem deu uma mãozinha pro Brasil e o Brasil tava passando muita dificuldade e ele faz o gol do 1-0, o gol do alívio. Fez o gol contra a Inglaterra, que a gente já citou aqui, um gol importante para fechar o primeiro tempo empatado, se fecha 1-0. Então, nos momentos de pressão, o Rivaldo foi muito importante. Na minha opinião, o melhor jogador do Brasil, jogador importante, inclusive na final, né? Ele bate pro Ronaldo pegar o rebote, ele faz aquele corta-luz fantástico pro Ronaldo ficar livre para poder bater no canto do can. Então, para mim, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002, o melhor jogador do Penta e um jogador que não tem o cartaz que merece. Queira você ou não, o Rivaldo é o segundo maior camisa 10 brasileiro em Copa do Mundo. Antes da gente conferir o grande vencedor do VS Ranking de hoje, que eu acho que todo mundo já sabe, tem a explicação do número VSR. Eu tinha falado para você que o número VSR de hoje é 86. 86% de aproveitamento do Brasil em jogos com camisa 10, começando com a letra R em dias nublados. Isso aconteceu 5 vezes, o Brasil ganhou 4 e empatou 1. Então, amigo, dia nublado com camisa 10 começando com R é bom pro Brasil, hein? E pra gente fechar, claro, esse é um dos número 1 de VS Ranking mais barbada de todos os tempos. Não teria como eu botar outro jogador que não Pelé. Se nesse VS Ranking eu coloco outro jogador que não seja o Pelé, eu com certeza perco o programa. A nossa gestão, a nossa direção chegaria facilmente e falaria: você tá fora, você tá fora. Mesmo com um programa se chamando VS Ranking, você não vai fazer mais. 4 Copas do Mundo, 3 títulos, a sensação da Copa do Mundo de 58, quando com 17 anos saiu do banco para estraçalhar com a Copa, o jogador que se machucou em 62, foi caçado e não conseguiu jogar em 66 e quando todo mundo dava como encerrada a carreira, foi o maestro, foi o diferencial. No auge da maturidade, foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 70. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, camisa 10 do Brasil em 4 Copas do Mundo, 12 gols em Copa e único ser vivo deste planeta que tem 3 títulos de Copa do Mundo. Esse camarada tem 3 títulos de Copa do Mundo, ou seja, algo que ninguém tem igual. Eu ouso dizer, cara, que ninguém vai ter igual, porque para alguém ter 3 títulos de Copa do Mundo, esse camarada tem que estar na seleção desde muito cedo e essa seleção tem que ganhar 3 Copas no espaço de 12 anos. Com o equilíbrio que tá hoje, eu acho muito difícil que alguém consiga repetir isso. O Cafu bateu na trave, né? O Cafu ganhou em 94, foi vice em 98 e ganhou em 2002, mas acho bem complicado outro jogador conseguir igualar o Pelé.